TV Marte, contato pelo Zap 15 997 72 51 56. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha só, metade de abril. Pode uma coisa dessa já? Então, hoje o assunto vai ser assédio moral no trabalho. E sabe com quem? Com a doutora Maíra Carolina Roberto. Conhece? Não? Ah, vamos conhecer hoje. Um momentinho só, eu volto já. Voltamos e olha só com quem eu tô. Com a Maíra. Não é doutora não, porque eu conheço essa menina aqui, ó. Viu? Ó, dá licença, né? E falando nisso, antes de começar a falar com você, eu quero deixar um beijo pro seu pai e um beijo pra sua mãe também. Tô com saudade de vocês, viu? Você vinha na minha gravação, né, dona Elaine? Não veio, né? Mas tudo bem, não tem problema não. E aí, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Poxa, demorou, mas veio, né? Verdade. Olha, será que essa mulher não vai me chamar pro programa dela? Pois é. Que e gostoso, olha, tá e é aqui. legal, sabe por quê? Porque ela conhece também o Dr. Osmar. Então, nós nos conhecemos no mesmo ambiente, fazendo um treinamento de justiça restaurativa, Círculo da Paz, muito legal. Então, sabe aquela coisa assim que mora no coração, o pai, a mãe, essa menina, eu vou falar, viu? Eu vou falar. Aquela conexão, né? Nossa, um beijo pro Dr. Osmar, que ele tem um papel muito importante na minha vida, na minha carreira. Olha Foi só. uma pessoa que me auxiliou muito no começo, me deu bastante oportunidade. Viu só? Aí, ó, tá vendo só? É isso aí. Então, vamos começar? Vamos lá. Ela vai falar hoje sobre assédio moral no trabalho, tá? E vamos nisso incluir as mulheres, porque também acontece muito assédio. Mas antes de mais nada, o que é assédio moral? Assédio moral, de uma forma bem simples, primeiro que acontece muito, e como você disse, com as mulheres em especial acontece bastante. Aham. É mais do que com os homens. Se nós formos ver os índices, as pesquisas, as mulheres sofrem mais assédio moral no trabalho e também sexual, depois a gente pode diferenciar, do que os homens. O assédio moral, de uma maneira simples, é algo que acontece corriqueiramente, situações pejorativas, discriminatórias, né, palavras, apelidos, gestos que constrangem a outra pessoa, diminuem o seu psicológico, a sua autoestima, diminuem as suas qualidades, né? Então, todas aquelas qualidades que a pessoa tem, o assediador vem para diminuir. Então, eu coloco um apelido, eu coloco algo discriminatório àquela pessoa, rotineiramente. Então, todo dia, quando aquele funcionário, quando aquela funcionária chega no ambiente de trabalho, ela passa por uma situação constrangedora. Então, tem que ser algo rotineiro, algo que venha a diminuir, né, aquela sensação de autoestima, aquela capacidade física, emocional do trabalhador. Então, basicamente é isso. Um exemplo, um apelido, né? Olha, você é gordo, você só presta para fazer filho, esse tipo de coisa que a mulher costuma ouvir quando é engravida, né? No lugar de mulher não é, tá aqui, você é mulher, você não vai conseguir fazer, esse trabalho não é para você. Coisas desse tipo que diminuem a qualidade da pessoa e que faz com que o emocional dela fique abalado. E isso tem que ser algo rotineiro. Você não é lerdo, né? Você não consegue fazer o trabalho direito, tudo de uma forma agressiva e que aos poucos vai diminuindo na frente das outras pessoas. Na frente das outras pessoas. Então, esse constrangimento é o assédio moral. Inclusive, às vezes, até com situações, né? Tem algumas empresas, se nós formos buscarmos nas pesquisas no Google, que elas fazem metas, né? Metas que o funcionário nunca vai conseguir atingir, formas de comemorar, formas de premiar, né? Tem uma certa empresa que uma certa vez e foi punida por isso. Todo funcionário que não atingia uma meta,
ele tinha que deitar num caixão. Ô, louco. Tinha que deitar no caixão na frente de todos os funcionários, porque queria dizer que quem não cumpria a meta era um funcionário morto. Era um funcionário que não atingia a meta. Nossa, Isso que horror, é um tipo de assédio moral. E acontece muito, Valéria, acontece muito mesmo em situações simples do dia a dia que a pessoa acha que não é assédio moral, mas é sim, né? Essa questão rotineira. Então tem que tomar cuidado no ambiente de trabalho, né? O patrão, o chefe, o gerente tem que tomar muito cuidado na hora de criar alguma política, alguma meta, de fazer certas situações que podem caracterizar o assédio moral. Mas quanto tempo faz que isso começou a ter uma ênfase maior? Porque eu trabalhei em empresa já. Sofri assédio, não só moral, como sexual também. Mas isso quando eu tinha 20 anos, faz pouco tempo, foi logo aqui, né? O meu diretor está fazendo assim, ó, há muito tempo atrás, né? Como se ele ficasse há muito tempo atrás. Longe. Mas não tem problema, né? Depois eu converso com ele, daí a nossa conversa, ó, isso é assédio, viu? Isso é uma forma de assédio. Mas não, falando sério agora, né? Bem sério. Quando eu trabalhava em duas empresas, eu tive esse tipo de problema. Em uma, eu sofri assédio moral e assédio sexual, e na outra, assédio moral, porque ela tinha sido vendida, né, e nós fomos transferidos para a empresa. E eu estava grávida na época. Então, teve uns problemas que aconteceram, mas isso vai há 30 anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos isso, 30... Não era tão falado, Não né? era tão falado, mas já existia isso? Já existia. Nossa, o assédio olha... moral, ele é antigo, né? 1976, começou a se falar bastante sobre isso, mas até por a gente ser do interior, ainda tem uma certa resistência em falar sobre esse tema, mas eu acredito que dos anos 2000 para cá, nós começamos a falar mais sobre isso, né? Talvez não seja o marco exato, mas de 2000 para cá, vamos colocar assim, começou a se falar mais sobre o assédio moral, mas ele já existe há bastante tempo. Porque é o respeito, né? Começou na psicologia, porque o funcionário, ele acaba, né, o assédio moral, adoecendo, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Porque o nosso emocional reflete diretamente no nosso físico. Então, conforme isso foi acontecendo e os psicólogos foram diagnosticando, foi se criando essa questão do assédio moral. Primeiramente na psicologia, agora eu não me recordo o ano exato, e veio vindo para o direito do trabalho, que começou a entender que isso fazia parte do ambiente de trabalho e que a maioria dos casos aconteciam no trabalho. Então, aí que nós começamos a conversar mais. Mas ainda acontece muito, né? Apesar, nós estamos em 2021, mas ainda acontece bastante. É um dos temas mais discutidos na Justiça do Trabalho. Nossa Senhora. E o que fazer? O que a gente faz quando sofre um assédio moral? E eu vou deixar mais assim, um pouco mais, vou colocar mais além. E o que acontece, principalmente com nós, mulheres, quando nós sofremos assédio sexual? Também, né, em relação porque nunca o assédio moral na mulher nunca vem sozinho, né? Vem sempre com um assédio sexual. Na maioria das vezes, sim. Então, o que fazer? Olha, se for funcionária, como que ela pode lidar com essa situação? O ambiente de trabalho, em especial hoje, é um ambiente muitas vezes que não possui câmeras, né? Hoje tem regras mais restritas ao uso de celular no trabalho. Então, é uma prova consideravelmente difícil. Como a mulher consegue provar que ela sofreu esse assédio no ambiente de trabalho? É complicado. Claro que dá através de testemunhas, através de colegas de trabalho, mas isso é muito difícil. A gente sabe, um colega ir até a Justiça do Trabalho... porque o emprego dele, né? Porque é o emprego dele. E o que acontece muito no interior é o seguinte também, né? Cortando um pouquinho você... Quando você sofre o assédio e você vai e denuncia, depois você não consegue emprego. Exatamente. É muito difícil, porque você fica meio que marcado, parece. Né? Na verdade, essa é uma missão, e eu vou trazer isso aqui, da empresa. Eu encaro muito que está na hora de a empresa tomar essa missão de combate para ela. Não deixar isso
a Deus dará, vamos assim dizer, né, em simples palavras, nas mãos do funcionário ou nas mãos ali dos gestores menores, né? É um comprometimento do dono, da alta gestão da empresa, que nós precisamos criar essa responsabilidade social da empresa. Tem faltado isso. Então, como combater, como que essa funcionária faz? Ela pode procurar a Justiça do Trabalho, procurar um médico também para auxiliar, para diagnosticar, para ver o que está acontecendo, um psicólogo, um advogado que vai poder orientar como ela agir nessa situação, né, como fazer ali uma denúncia no Ministério do Trabalho ou na própria Justiça do Trabalho, tentar uma rescisão, tentar ali um acordo com a empresa. Algumas empresas têm um canal de denúncia hoje. O que é esse canal de denúncia? A empresa faz um canal onde o funcionário pode denunciar qualquer tipo de irregularidade que acontece ali dentro. Não só o assédio, Valéria, mas também outras situações. Anonimamente? Anonimamente. Ah, tá. Não são todas as empresas que têm, mas fica aqui um adendo e faz parte da responsabilidade social da empresa. Se você é empresária, se você tem o seu negócio, a sua loja, é uma ótima alternativa. Porque muitas vezes também o dono da empresa, a dona da empresa não tem essa visão, não consegue enxergar o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Porque vai pouco ao ambiente, é uma loja grande, fica com responsabilidade para o gerente e não consegue ter noção do que está ocorrendo ali. Então, o canal de denúncia auxilia nessas situações, que o empregador, né, não consegue ter os olhos em todos os lugares. Então, o canal de denúncia é uma alternativa onde o funcionário, de forma segura e anônima, vai poder denunciar, vai poder ali falar o que está acontecendo, quem é, né? E essa denúncia ela tem que ser muito séria, ela tem que ser apurada, com sigilo, com proteção do denunciante, tudo corretamente. Então, através do canal de denúncia, se a sua empresa possui, pode acontecer de você vir ali denunciar e ter um resultado. Pode-se procurar a esfera criminal, a depender do tipo de assédio, né? Quando envolve uma injúria, uma calúnia, uma difamação, porque a empresa pode ser responsabilizada em todos os âmbitos, tanto civil, né, por um dano, quanto administrativamente, que é essa questão do Ministério do Trabalho, criminalmente e na Justiça do Trabalho. Então, a empresa tem que tomar essa responsabilidade para ela, né? Eu trago muito essa frase de a empresa se preocupar com a responsabilidade social que ela tem, porque pode sim gerar uma responsabilidade muito grande e o funcionário ele pode procurar em todas essas esferas a sua proteção. Então vale a pena procurar um advogado para entender melhor o seu caso e encaminhar para a esfera correta, para o caminho legal, certo. Né? E o assédio sexual, em especial, é quando ali existe um favorecimento sexual, né? Então, o empregador, o gerente, chega até esse funcionário ou essa funcionária e faz ali, olha, se você não me fazer esse favor sexual, né, com caráter libidinoso, você vai perder o seu emprego. E eu também o toque, salário. né? Aquele toque mais assim, sensualizado, se achando, né? Aquela massagem nos ombros, ou aquele toque, né, meio estranho, aquele abraço meio constrangedor todos os dias, né, porque tem que ser rotineiro. Então, todos os dias chega, dá aquele apertão, aquele abraço, aquela pegada constrangedora. Então, tudo isso faz parte de uma situação que não pode ocorrer no ambiente de trabalho, e que é muito danoso ao funcionário, à funcionária. Então, Maíra, e aí? Vamos falar agora do Brasil. E no Brasil, tem muito assédio? Acontece bastante. É um dos países aí que está no ranking, quase no primeiro lugar. Verdade. Né? Está bem ranqueado nessa questão do assédio moral. Ainda acontece muito, né? Então, infelizmente, as empresas têm poucas políticas relacionadas a afastar o assédio moral. Ainda não entenderam que precisa desse comprometimento, mudar um pouco essa visão. Então, no Brasil, sim, acontece bastante. Mas isso não tem nada a ver com o politicamente correto, né? Não, eu acredito que não, Valéria. Não tem a ver com essa questão do politicamente correto, mas tem a ver com uma omissão mesmo. Sabe aquele fechar os olhos?
tanta coisa para fazer, para se preocupar no dia a dia, muitas vezes o lucro, né, fala muito mais alto, a questão financeira, então a empresa tem metas para atingir, tem metas financeiras, tem ali o fechamento do final do mês, então essas questões de gestão de pessoas, de recursos humanos, vai ficando um pouquinho mais de lado. E é nessa hora que o assédio moral entra em cena, né? Porque se o chefe pressiona muito o seu gerente, pressiona muito os seus líderes, consequentemente vai acabar desencadeando, é uma escadinha, né? Então, o patrão pressiona muito o seu gerente, os seus funcionários, os seus liderados, que também têm liderados, que daí essa pressão vai descendo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e trazer essa responsabilidade para a empresa, né? De gestão de pessoas. Então, as pessoas são importantes. Hoje, o principal ativo da empresa são as pessoas. Então, por mais que a gente está com a tecnologia, nós ainda precisamos de homens e mulheres para manipular, para trabalhar com essa tecnologia. Não é só máquinas, ainda tem pessoas. Né? Nós precisamos das pessoas para fazer a empresa crescer e aquele negócio girar. Então, precisa se responsabilizar com isso, criar políticas, códigos de condutas, ter canais de denúncia para cuidar desse tema do assédio no ambiente de trabalho, né? Ter esse respeito à mulher, políticas de respeito ao trabalho feminino. Né? A mulher precisa ganhar esse espaço que ela já tem e já é dela, mas que ela tenha segurança no trabalho e respeito, né? De poder trabalhar tranquilamente. Eu acho que ninguém chega no trabalho querendo já com negativismo, né? Pensar, nossa, eu tenho que novamente chegar nesse trabalho, mais um dia. Isso é muito ruim, porque gera alta rotatividade na empresa, ninguém para porque sabe que naquele lugar acontece assédio. Então, toda hora está trocando de funcionária, toda hora você vê que está mudando. Por quê? Não é um ambiente saudável. E isso gera custos para a empresa também. Então, essa responsabilidade é necessária. Então, não é só em relação à política ou do politicamente correto. É uma questão mesmo do ambiente empresarial, do ambiente trabalhista, que precisa se conscientizar. Valéria, particularmente, não acredito nesse politicamente correto, né? Porque em cima do politicamente correto vem um monte de camuflação, né? Camuflação, existe essa palavra? Nem sei se existe essa palavra, mas é essa mesmo, né? As pessoas, elas camuflam o que elas são através do politicamente correto. Só que esquecem. Conservadorismo extremo, né? Não, viu? Eu acho que as pessoas são meio que, viu? Tá na hora de mostrar quem elas são realmente, né? É o que está acontecendo. Estão colocando máscara só para cobrir as máscaras que estão caindo, porque as pessoas estão se mostrando. E isso faz com que isso é muito bom. As empresas... Gera mudança. Porque toda mudança precisa ser o quê? Precisa haver uma faxina, precisa pôr para fora todas as coisas ruins para que as coisas boas venham. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Existem estudos dizendo que um funcionário feliz, a produtividade aumenta, diminui o custo, porque diminui a quantidade de funcionários que tem que parar, né? Tem licença médica, tem um monte de coisa. Então, está na hora do quê? Na minha visão, tá, gente? Isso é a visão, Valéria, do programa. E também pessoal. As pessoas precisam respeitar as outras como devem... Imagina o seguinte, eu vou te respeitar como eu gostaria que você me respeitasse. Se as pessoas fizessem isso, né, se fosse uma via de mão dupla, eu te respeito porque você é um ser humano como eu, e gostaria que você me respeitasse da mesma forma, independente se você trabalha na faxina ou se você é o presidente da empresa. As pessoas têm que ser respeitadas como umas tiveram mais condição do que outras, mas isso não significa que elas são inferiores a outras. Então, é por aí que as pessoas precisam ver. E o assédio, isso pode acontecer com a gente também. Você assedia, mas você pode ser assediado. Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz, porque é um bumerangue. O que vai, volta. Exatamente. Não é? A gente tem que tomar cuidado para não se colocar no lugar do assediador e, quando estiver sofrendo esse assédio, ter essa responsabilidade de reconhecer e tentar combater isso de alguma forma. Né? Não simplesmente se calar. Eu sei que é difícil, né, para quem sofre assédio muitas vezes expor isso,
Mas os danos de você se calar é muito maior, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um número de pessoas, principalmente com a pandemia, em um esgotamento profissional enorme, né? Cansadas, com doenças físicas, psicológicas, que é o que a gente chama, né, de síndrome de burnout, que é uma doença mesmo profissional, que é uma doença séria do esgotamento profissional. Então a pessoa não tem vontade de fazer nada, não sente mais prazer no trabalho, não sente mais ânimo, né, fica ali depressiva, causa várias situações. Então esse respeito com você mesmo e com os outros é necessário. Então as pessoas no trabalho precisam ser respeitadas na sua individualidade. Você tem um jeito e eu tenho um jeito, e cada um tem a sua competência. O líder, ele precisa estar preparado, o verdadeiro líder, né? Ele está preparado para motivar, para saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e trabalhar com isso, né? De uma forma adequada. Não simplesmente diminuir aquela pessoa, mas adequar ela para o ambiente de trabalho. Então, na hora da seleção, tudo isso tem que ser feito sabiamente, através de um treinamento, através aí de um aperfeiçoamento. Então a empresa precisa estar atenta a essas questões. Faz toda a diferença. E hoje em dia existem muitos cursos, muitas pessoas, muitos profissionais que estão ligados a esse tipo de liderança, a trabalhar como coaching, né, de liderança, para que a empresa, e tem os ISO também, não tem? Tem. Os ISO da vida aí, que tem ISO, nem sei quando, na minha época era ISO 9000, aí já está no ISO não sei quanto já, porque fala tudo isso sobre, né? Essas normas regulamentadoras ajudam muito ao combate ao assédio moral também. Tem várias normas regulamentadoras que vão auxiliar a empresa, né? A questão de saúde e segurança no trabalho. Eu acredito que a empresa abandonar a saúde e a segurança do trabalho é uma forma de assédio, uma forma de danos, né? Então, quando você não tem um ambiente de trabalho seguro, a pessoa não se sente bem trabalhando ali, não se sente segura trabalhando naquele lugar, consequentemente, você não vai ter resultados. Então, eu quero resultados, mas eu não proporciono situações, não proporciono um local que gera resultados. Olha, condições de resultado. Então, olha, gente, esse assunto vai assim, tipo para lá de metro. Meu, é muito, 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 muito. É rico, né? É rico. Mas eu gostaria que você desse as suas considerações finais. Maíra, assim, ó. Desse tamanho a consideração final, né? E a gente vai ter que terminar o programa já. E deixa o seu contato, deixa o seu telefone certinho, como que a gente faz para te encontrar, para se precisar, porque ela, ó, é fantástica, viu, gente? Vamos lá. Gente, só deixando um último assunto rapidinho, que é a questão da violência doméstica. Nós estamos num programa para mulheres, não posso deixar de falar isso. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica, se você conhece alguém que sofre violência doméstica, não deixe de denunciar e também não deixe de orientar. No ambiente de trabalho, a Lei Maria da Penha traz uma previsão de que a mulher que sofre violência doméstica e precisa se mudar, precisa resolver aquela situação em caráter urgente, ela pode se ausentar do trabalho por um período. Então, estejam atentos a isso, a essa necessidade, né, de fazer esse afastamento para resguardar a vida da mulher, a vida daquela família, né, do ambiente familiar. Então, tem essa previsão na Lei da Maria da Penha e precisa ser respeitado e mais divulgado, né, porque às vezes isso muitas coisas... Vamos marcar aqui um programa que nós vamos falar sobre isso, mas dentro da violência doméstica, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Então, nada como uma pessoa que saiba para falar sobre esse assunto. Certo? Com certeza. Já está marcado já, viu? A gente, o mês que vem a gente, né? O mês que vem ela volta. Gostoso, pode deixar. Super aceito o convite. Então é isso, pessoal. Não deixa mesmo de estar atento a essas situações, né? Se você conhece alguém, faz essa denúncia e aconselha a procurar um profissional que possa ajudar e não se manter nessa situação. Eu agradeço muito por participar, é uma alegria. Agora, antes de você falar tchau pra gente, você deixa o seu contato, por favor. Pode deixar. As minhas redes sociais, é o meio mais fácil de me contatar, no Instagram, no Facebook, Maíra Roberto, só colocar meu nome lá que aparece. Lá já tem todo o meu contato que vocês precisarem. Então é só pelo meu nome mesmo, @Maíra Roberto no Instagram ou no Facebook, eu estou lá nas redes sociais, através do e-mail também
Pode me procurar, tá tudo certinho lá nas redes sociais. Então é só procurar ela nas redes sociais, que por sinal ela tá bonitona lá, viu? Ó, eu quero agradecer de coração por você estar aqui comigo. É a primeira de muitas, tá? Vou te convidar sempre. Fique, viu? Sabe aquela coisa que parceiro, tem gente que é parceiro, não adianta, né? É parceiro. Verdade. E é assim, isso é muito legal. Eu quero agradecer de coração a sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso, muito importante, muito proveitoso, muito importante. E eu, mês que vem de volta, tá? Pode deixar, gente. Volto com todo prazer. E fico muito feliz de vocês terem esse espaço, né? Tem esse espaço para falar de assuntos tão ricos e tão importantes para a sociedade. Ai, parabéns, Valéria, pelo seu obrigada. Programa. Amei participar. Ai, que legal, viu, diretor? Lindo. Gente, um beijo grande e até a semana que vem com muito assunto legal. Até lá. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte, esperamos por vocês.